Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. Eu sou a Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. Nessa temporada, a gente voltou para o mundo mágico de Harry Potter, relendo o segundo livro da série, chamado Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 11, o Clube dos Duelos. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo, ansiosa para o capítulo de hoje? Bastante. Tá bom, melhor que o anterior, possivelmente. Ah, sim, com certeza. Tá, vou lá fazer então um resumão do episódio passado. Tá bom. Basicamente, o nosso querido trio conseguiu uma assinatura do professor Gilderoy para ter acesso lá à seção restrita da biblioteca e pegar o livro que tem a receita da poção polissuco e dar andamento no plano de conversar com Draco Malfoy. Também tivemos uma partida emocionante de quadribol, no qual aparentemente um balaço enfeitiçado perseguiu Harry Potter durante a partida toda, e não só perseguiu, como também conseguiu quebrar o braço dele, né? Mas Harry Potter, fenômeno pop como tal, conseguiu apanhar o pomo e acabou a partida. Nisso, porém, quando acabou a partida, ele caiu no chão, com dor infinita no braço quebrado dele, e o professor Gilderoy vem em seu socorro, apesar dos apelos de Harry Potter de mandar ele embora. E ele, então, fez um feitiço de cura no braço de Harry e, ao invés de remendar os ossos, ele conseguiu desaparecer com todos os ossos do braço. Sem alternativa, Harry Potter foi encaminhado para a enfermaria e a Madame Pomfrey ficou bastante chateada, dizendo que seria muito mais fácil remendar ossos do que ter que fazer eles nascerem ou crescerem de novo. E que o Harry teria que ficar na enfermaria durante a noite toda em tratamento. Em repouso e tratamento, exato. Isso. Aí ele teve uma noite muito conturbada, com bastante dor, né? Afinal, os ossos estão crescendo em velocidade super. E ele acordou e viu Dobby em nível de ansiedade infinita, chorando, chateado, dizendo que ele nunca queria machucar o Harry Potter, mas que ele estava usando os recursos que ele tinha em mãos para poder evitar que o Harry fosse a Hogwarts. Então, inclusive, enfeitiçando o balaço e enfeitiçando a plataforma 9/6, o que fez o Harry perder, né, o trem lá no início do livro. Mais um mistério solucionado. Mais um mistério solucionado, e tudo envolve o Dobby. E nisso que o Dobby percebeu que ele estava falando muita coisa, começou a se bater a cabeça na cama, não sei o quê. Eles escutaram uma movimentação na enfermaria, o Dobby desapareceu, e o Harry percebeu que o professor Dumbledore e a professora Minerva, e provavelmente a Madame Pomfrey, entraram na enfermaria com uma maca e um aluno potencialmente petrificado. O Harry automaticamente percebeu que era o Colin por causa da câmera fotográfica, e o Dumbledore tentou ver se, de repente, o Colin tinha conseguido tirar uma foto do criminoso, mas ao abrir a câmera, o filme estava destruído. E o capítulo termina com uma conversa muito tensa entre McGonagall e Dumbledore, no qual ele diz que sim, a câmara secreta foi aberta e que o problema não era quem a abriu, mas como. Tum, tum, tum. Mistério. Exato, ótimo resumo, Ana, bem isso mesmo. E aí o capítulo 11, o Clube dos Duelos, começa com Harry acordando no dia seguinte, né, no domingo, com os ossos do braço refeito, porém duro. O braço não tinha flexibilidade ainda. E realmente, como a Ana falou, deve ser uma dor absurda. Para aqueles que cresceram bastante, não é o meu caso, nem o da Ana, aquela fase do estirão, né? Eles dizem que é bem... Eu não lembro. Eu não cresci tudo isso. Eu acho. A minha acho que foi tão discreta e delicada que eu não senti. Mas para aqueles que de fato, né, crescem, dizem que é uma fase muito dolorida, né? Que realmente o adolescente fica com aquela dor nos ossos mesmo. Então, imagina o braço inteiro sendo desenvolvido, os 33 ossos que a Madame Pomfrey ela teve que refazer. Então, ele acordou no dia seguinte com o braço duro, sem movimento, mas ele estava finalmente com o braço refeito. Ele tentou dar uma espiadinha ali na cama do Colin, mas eles fecharam a área com aquelas cortininhas de hospital, então ele não tinha como ver. A Madame Pomfrey chegou com um mingau para o Harry, e aí eu achei curioso, porque no livro fala que ele estava comendo com a mão esquerda com muita dificuldade. Como que o cara não consegue comer o mingau, mas consegue pegar o pomo com tanta facilidade? Prioridades, né? Então, amiga. Prioridades mesmo, porque ele estava aí, de repente ele virou agora um incapacitado para comer com a mão esquerda, mas na hora de terminar o jogo emocionante, como a Ana falou,
ele de fato conseguiu pegar o pomo com a mão não dominante. Então ele estava lá comendo com dificuldade seu café da manhã e enquanto ela ia mexendo, né, o braço dele, tentando movimentar, fazer ele recobrar os movimentos, né? Ela falou, olha, assim que você terminar o café, você tá liberado, seus ossos já cresceram, seu braço, né, já tá movimentando, vai dar tudo certo, né? Boa sorte, PT, saudações. Uhum. E aí ele saiu, né? Quando ele terminou o café, ele saiu o mais rápido possível, porque ele queria contar as atualizações do que tinha acontecido na noite anterior com os amigos. Ele ficou com uma rusga ali, né, de chateação, porque os amigos não estavam com ele. Mas, gente, vamos lá, né? Calma, Harry, tudo bem, tá tudo bem. É um domingo de manhã, nem todo mundo acordou pensando em você. Muito embora ele realmente estava bem enfermo, né? E Então, também a gente nem sabe quais eram as limitações das pessoas irem para a enfermaria, vulgo que temos um aluno petrificado que não sei se foi anunciado ou não. exatamente, né? Bem ali do lado da cama do Harry, né? Uhum. Então, tinha muitas possibilidades que justificassem os amigos não aparecerem lá, mas ele ficou com uma pontinha ali de chateação. Aí, no caminho, ele encontrou o Percy, que estava de bom humor, parabenizou o Harry pela ótima atuação no jogo da noite passada. E aí, o Harry perguntou se ele tinha visto o Rony em algum lugar. Aí, o Percy já perdeu um pouco do sorriso que ele estava, falou que não tinha visto lá no salão, na sala comum de Grifinória, e que ele esperava que o amigo não estivesse, o irmão, né, o amigo do Harry, não estivesse novamente metido no banheiro das meninas. Aí o Harry deu uma risadinha forçada, porque ele certamente sabia que era justamente ali que o amigo estaria, né? Chegou lá, tira e queda, batata, os amigos estavam lá do lado do box da Murta, e ele foi falar, né, para os amigos, nossa, vocês não vão, você não sabe o que aconteceu. Não só os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, mas o Colin, ele tá petrificado. E aí eles falaram, não, Harry, isso daí já é notícia velha, a gente escutou já essa conversa e foi por isso que a gente nem foi te visitar, que a gente decidiu que a gente tem que avançar com a poção polissuco, porque a gente tem que pegar essa confissão do Draco o quanto antes. Então já tá aí a explicação, gente, do porquê que os amigos não apareceram para visitar o Harry logo na primeira raiada de sol do dia. Aí o Harry contou sobre a visita do Dobby, tudo que o elfo contou para ele e o que deixou de contar também, né? E o Rony e a Hermione estavam bem chocados de descobrir ou ter a confirmação de que a Câmara Secreta já tinha sido aberta no passado. E aí o Rony, com seu chapéu CSI, ele falou, não, faz sentido, gente. O Lúcio Malfoy abriu a Câmara no tempo que ele estava na escola. E aí agora o Draco vai fazer a mesma coisa. Ele ensinou o Draco e por isso que é imprescindível a gente conseguir essa confissão do Draco quanto antes. E aí o Rony ainda falou, caramba, hein, Harry, se o Dobby não parar de tentar salvar sua vida, ele vai acabar te matando. E é verdade, né, minha gente? A situação tá bem ruim. Bom, passou-se o dia e os alunos eles ficaram sabendo, né, que o Colin tinha sido atacado, petrificado, e então eles começaram a andar em grupos, principalmente os primeiros anistas, estavam realmente atordoados, né? E aí, em paralelo, começou um comércio clandestino de talismãs protetores, né? Então, alguém ali estava fazendo uma pequena fortuna, né? Ano de crise, ano de oportunidade. E a Gina, que normalmente sempre sentava-se ao lado do Colin, né? Era o fã-clube de Harry Potter, ela estava bem atormentada, estava tendo pesadelos. Os gêmeos estavam tentando animar ela, não da forma mais certa, mas estavam tentando dar uma animada nela. Mas ela estava bem atordoada, desde a situação toda do Colin, né? Num dia de aula lá, normal, a professora McGonagall passou para anotar o nome dos alunos que iam ficar na escola durante o Natal. Rony, Harry e Hermione decidiram sim que eles iam ficar bom. O Harry, não Óbvio, tem né? dúvida, mas a Hermione decidiu ano passado, no ano anterior ela não tinha ficado, mas esse ano ela decidiu que ela ia ficar. E aí eles acharam bem esquisito que o Draco também decidiu ficar, né? Ele tem a família, tudo, e ele decidiu ficar, acharam curioso, né? E aí, enquanto isso, a poção estava quase pronta, só estava faltando alguns ingredientes que eles sabiam que só seria possível pegar do estoque pessoal de Snape. Aí a Hermione falou então para os meninos que, como eles já estavam na beira da expulsão de tudo que eles já fizeram, o melhor que era eles causarem uma comoção na sala de aula do Snape, enquanto ela ia lá no estoque cometer o delito, né?
Então, numa aula, na aula seguinte de poções, né? Eles estavam lá na sala preparando uma poção para inchar quando a Hermione deu o sinal para o Harry que ela estava pronta para entrar lá na sala do Snape. Aí o Harry estourou um fogo de artifício lá de filibuster, né? E aí caiu no caldeirão do Goyle, e aí a poção explodiu e caiu em um monte de gente, um monte de aluno começou a inchar. Inclusive o Draco, que caiu no nariz dele, ele começou a inchar. O Harry teve que se segurar para não dar risada, porque foi cômico. Quem não, né, curtiu quando o inimigo sofreu ali uma situação complicada ou hilária. Nisso a Hermione saiu, né, bateu ali para entrar na sala no estoque do Snape. E o Snape pediu silêncio, né? E aí falou, quem sofreu aí, quem começou a inchar, faz uma fila aí indiana e vamos tomar a poção para desinchar. Então todo mundo tomou a poção, né? E aí o Snape foi até o caldeirão do Goyle e pescou o restinho do fogo de artifício, né? O resto, como chama? A cápsula. Uhum. E aí ele olhou pro Harry e falou que se ele um dia descobrisse quem fez aquilo, a pessoa seria expulsa da escola. O Harry fez a maior cara de samambaia ao vento, né? Fingiu que não era com ele. E aí eles seguiram pro banheiro da Murta e o Harry falou, olha, o Snape sabe que fui eu. O Rony falou, olha, ele não tem provas. E aí o Hermione falou, gente, a poção agora tá completa, a gente tem que esperar 2 semanas e vai dar tudo certo. Vamos poder utilizar a poção. Então, avanços aí na poção mais complicada que a Hermione já fizera na vida. Não entendi, amiga, vou te ser bem sincera, por que eles não foram à noite com a capa da invisibilidade, né? Poderia ser uma forma de não ter que causar essa comoção toda, né? No estoque do Snape? É. Acho que será que não fica trancado? Será? Pode ser, né? Sei lá, mas não tem... Toda a porta ela consegue abrir com Alohomora, por que não... Justo. Por que não ia conseguir destrancar a porta de Snape, né? Mas tudo bem. Uhum. Para dar um pouco aí de aventura pra gente ler, né? O coração da última vez que eles usaram a capa, eles esqueceram a capa na torre lá, quando foram levar o dragão. Exato, comeram bola. Pode ser que fosse melhor realmente fazer por métodos um pouco mais comuns, né? Uhum. Tradicionais. Bom, na semana seguinte, estavam saindo de uma sala de aula e aí o Simas e o Dino, eles estavam super animados porque foi colocado um aviso que o clube dos duelos ia voltar a abrir e a primeira reunião já seria naquela própria noite, né? E aí o Rony falou assim, seria interessante a gente pelo menos aprender como se defender, as coisas, né? Dentro de tudo que está acontecendo seria interessante. Mas ele nem precisou dialogar muito, porque os amigos já estavam vendidos e eles decidiram que iam participar. Uhum. Então, eles se cadastraram lá, né? Se inscreveram. E aí, depois do jantar daquela noite, né? O saguão principal, as mesas do saguão principal já tinham desaparecido. E eles estavam ali esperando, né? Eles imaginando quem que seria o professor que ia tocar esse clube de duelos, né? E aí, nada mais, nada menos que apareceu Lockhart, seguido de Snape, gente. Aí o Harry já ficou, nossa, não sei o que é pior, né? E aí o Lockhart se apresentou, né, novamente, como se ninguém soubesse quem era o cara. Falou que ele era super bom, incrível nessa arte de duelos. E se eles quisessem ver todas as vezes que ele usou as maravilhas de duelo, tem vários livros dele. Então, tentou vender um pouquinho mais a coleção de livros dele. E aí, apresentou o Snape como o seu assistente. Snape já estava, como sempre, com cara de poucos amigos, né? E aí, os dois se posicionaram, né, em posição de duelo, se cumprimentaram. E aí, o Lockhart explicou, olha, no 3, a gente vai lançar feitiços um contra o outro. E, obviamente, ninguém tem intenção de se matar aqui, então vão ser... feitiços mais leves, né? Aí o Harry pensou, né? Talvez você não, Lockhart, mas pela cara do Snape, pode ser que ele esteja ali considerando um feitiço mortal. Ainda mais que foi chamado de assistente. Assistente, como se fosse ali o mínimo do mínimo, né? Uhum. Aí ele contou até 3, e aí o Snape gritou, espelharmos. E o Lockhart voou para o outro lado, sob um lampejo vermelho, caiu.
E ele explicou que esse feitiço Expelliarmus, e eu acho, amiga, que é a primeira vez que a gente escuta esse feitiço no livro, né? Uhum. É um feitiço de desarmamento, mas que para se justificar, o Lockhart falou que o Snape estava muito óbvio que o Snape ia usar esse feitiço, mas o Lockhart achou melhor, em prol de educar os alunos, ele achou melhor ele tomar o feitiço, né? Claro. Aí ele olhou pra cara do Snape, mas ele viu que o Snape não tava, tipo, cara, para de falar baboseira, que eu sei que o que você tá falando não é verdade, você sabe que o que você está falando não é verdade, todo mundo aqui sabe que o que você tá falando não é verdade. Aí ele percebeu, né, essa situação, viu que a galera, que o Snape sabia que era papinho furado dele, então ele falou, bom, gente, vamos fazer o seguinte, chega de falar, vamos formar duplas e vamos começar a praticar, né? Aí o Snape chegou no Harry, Rony e Hermione, e ele falou assim, Harry, você vai trabalhar com o Draco, Rony, você vai trabalhar com o Simas, e Hermione, você vai trabalhar com a senhorita Bulstrode, que é uma menina de Sonserina. A gente nunca foi apresentada essa menina antes, e aí eu queria, uma coisa que a Ana comentou no capítulo passado, né, que dá aquela impressão de que todo mundo de Sonserina, que ninguém de Sonserina presta, até a forma que a autora explica, né, caracteriza a Bulstrode é realmente que são pessoas que realmente não são amigáveis, não são abertas, realmente como se Sonserina fosse um silo ali totalmente fechado, só eles e ninguém mais pode fazer parte daquele grupinho, né? Então, reforçando aí o estereótipo, né? Aí o Lockhart falou assim, olha, então no 3 a gente vai começar, e aí quando ele tava no 2, o Draco já lançou um feitiço no Harry, que fez ele voar lá para longe. Aí o Harry levantou, né? Óbvio que o Draco ia jogar sujo. O Harry levantou e jogou um feitiço no Draco de cócegas. E aí o Draco não conseguia parar de rir. Aí o Lockhart falou, olha, isso daí não é feitiço de desarmamento. E o Harry achou melhor não atacar, porque afinal não seria desportivo, né? Ele tem essa ética. Ele falou, não, o cara tá no chão, tá dando risada, não vou fazer nada. E aí o Draco tomou um pouco de fôlego e mandou um outro feitiço pro Harry, que fez ele começar a dançar como uma barata desbaratinada lá no saguão, né? Aí o Lockhart desfez todos os feitiços e deu uma bronca, novamente falando que eles não estavam ali para isso, né? E é verdade, gente. Vamos ser um pouquinho, tudo bem que são garotos, né? Mas vamos ser um pouquinho mais maduro. Não era para isso, até porque é magia, você não sabe o que você vai lançar. Então, não tava legal. Aí ele achou... E é a primeira cena de bom senso dele, né? Do Lockhart. Com certeza. Primeira cena que a gente vê um feitiço dele funcionando, né? Ah, é verdade. Porque até então ele desapareceu com ossos, ele não conseguiu se livrar de diabretes, ele não conseguiu fazer nada com o Snape. Então, ele definitivamente foi a primeira vez que ele conseguiu lançar um desfeitiço de sucesso, né? E aí ele falou assim, talvez seja melhor a gente aprender uns feitiços de bloqueio, já que vocês viram que Expelliarmus é um feitiço de desarmamento, vamos ver uns bloqueios. Aí ele chamou o Neville e a dupla dele para dar o exemplo. O Snape falou, olha, não acho uma boa ideia. Tudo que o Neville toca vira destruição. É bem capaz de que o coleguinha dele vai parar na ala hospitalar. Não acho como colocar a autoestima de um aluno, né? Exato. Traumatizar a pessoa, né? Como que fazer. O Neville já tem autoestima super baixa, né? O Snape vai lá e pisa no calo dele, né? Total, ele já coloca o cara, não, você se acha lixo, você é lixo mesmo fica aí. Isso. Menosprezar, diminuir total. Então, Neville já ficou ali, né, um pouquinho mais depressivo, né, mais tema para terapia. E aí, o Snape sugeriu por que não chamar Malfoy e Potter. E o Lockhart achou uma ótima ideia. Aí eles se alinharam lá em posição de duelo, o Snape cochichou alguma coisa no ouvido do Malfoy e o Lockhart foi tentar mostrar para o Harry como fazer um feitiço de bloqueio. Mas a hora que ele balançou a varinha dele lá com o floreio, a varinha caiu,
Aí ele fingiu, ele falou, então é isso aí. Pegou a varinha dele e falou, então é isso aí, repete o que eu te ensinei. Aí o Harry falou o quê? Derrubar a minha varinha? Não tô entendendo, né? Sarcástico. Ele tá Sarcástico. começando, né? A não só ser sarcástico mentalmente, como botar pra fora também. Exatamente. Ele, acho que é porque ele realmente não tem respeito pelo Lockhart, né? E ele falou, brother, você não me ensinou nada. Tipo, você só veio aqui, derrubou sua varinha e picou a mula, né? Então, saiu andando. Aí o duelo começou. Talvez a Hermione poderia ter falado alguma coisa, porque eu tenho certeza que a Hermione saberia, mas não houve esse bate-papo aí anteriormente ao duelo. Aí o duelo começou e o Draco, ele conjurou uma serpente preta que saiu da varinha dele. E ela começou a se movimentar, todo mundo começou a gritar, o Harry ficou paralisado. E aí o Snape falou assim, não se preocupe, Harry, eu vou me livrar dela. E o Lockhart, que é o bonzão, falou, não se preocupe, Snape, você é meu assistente, cara, deixa que eu vou tomar conta disso. E o bonzão foi lá, e em vez de desaparecer com a cobra, ele só jogou a cobra lá pro teto, né, pro céu, e ela caiu no chão irritadíssima, né, gente? Imagina, tipo... Quem não estaria, né? Você já nem sabe onde você tá, porque você apareceu ali, né, festa estranha com gente esquisita, de repente todo mundo gritando, e o brother vai lá e joga ela pro teto, né? Aí a cobra começou, arisca, irritadiça, chacoalhando o rabo, ela começou a andar e ela se moveu em direção ao Justino, de Lufa-Lufa, né, que faz aula de herbologia, né, e já tem um tempo que ele vem evitando o Harry, né. E aí o Harry, ele não sabe exatamente o porquê, mas ele olhou para a cobra e ele gritou para a cobra, deixa ele em paz, deixa o garoto em paz. E aí a cobra parou, né, e pelo olhar, né, o Harry trocou olhares com a cobra e o olhar da cobra ficou dócil. E o Harry não sabia explicar como, né, ele não sabia como em seu âmago, ele sabia que a cobra não ia atacar. E aí ele olhou, triunfante, né, sorrindo para o Justino, e o Justino esperando, talvez, né, que o Justino fosse estar grato ou aliviado, mas não, o cara saiu correndo horrorizado e enfurecido, que causou uma confusão, né, pro Harry, né, ele falou, caramba, eu tô ajudando o cara tá... Saiu assim, né, achou esquisito, né, e aí ele foi arrastado pelo Rony e pela Hermione para fora do salão. E aí o Rony, ele parecia muito surpreso, a Hermione estava muito fora de si. E ele falou assim, o Rony perguntou pro Harry por que ele não tinha contado pros amigos que ele era o fidioglota. E o Harry falou, cara, eu nem sei o que é isso, o que é o fidioglota? E aí o Rony explicou que é o dom de falar com cobras. Aí o Harry, ele leva a gente numa viagem da lembrança lá do primeiro livro, né? Quando ele vai para o zoológico com os tios e o primo. E enquanto ele estava lá no zoológico, ele viu uma jiboia do Brasil e ele acabou soltando a jiboia, que a jiboia tinha contado para ele que ela nunca tinha, apesar dela ser uma jiboia brasileira, ela nunca tinha visitado o Brasil, né? Então ele acabou, né, se compadecendo com a história e ele liberou a cobra para ela poder ir visitar o Brasil, né? E ele falou que... E aí o Rony falou, nossa, mas como assim que você bateu um papo com a cobra? Ele falou, gente, eu falei com ela realmente, mas eu acho que é normal, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que pode falar com cobras. E aí o Rony falou assim, olha, não é normal e isso não é legal. Aí o Harry ficou bravo, é a gota, né? Tipo, nossa, o que tá acontecendo? Porque tá todo mundo toda hora tão chateado comigo. Eu ajudei o Justino. Que se não fosse por ele ter pedido pra cobra não atacar o Justino estaria totalmente machucado, já estaria ali na ala hospitalar. Aí o Rony falou, então foi isso que você falou pra cobra? Aí que causou mais confusão ainda no Harry. Como assim foi isso que eu falei? Tava todo mundo lá, gente. Você não escutou que foi isso que eu falei? E aí o Rony explicou que não, você não falou isso em inglês ou português, no caso, né? Você não falou isso numa língua que a gente entendeu, você falou outra língua. Aí o Harry falou, não acho que é o caso. Como que eu falei outra língua? Aí ele ficou lá no momento de confusão, todo mundo confuso, aí ele falou, eu falei em inglês, né? Eu falei em português. Aí
Ele falou, gente, não interessa, não faz diferença, o Justino tá vivo, o Justino tá inteiro, eu não tô entendendo por que esse drama todo. E aí Hermione explicou que um dos traços de Slytherin, Salazar Slytherin, era que ele falava com cobras. Por isso que o símbolo de Sonserina era uma cobra. Tantã! O Harry poderia ter lido isso em Hogwarts, uma história. Aliás, todo mundo poderia ter lido isso em Hogwarts, uma história. Vamos combinar. Mas foi a vez de Harry ficar chocado. Aí que o queixo dele foi parar no chão. Uhum. Porque ele não esperava por essa explicação. E aí a Hermione falou assim, vai ser bem difícil para você explicar que você não é o herdeiro de Slytherin. Agora, né, coleguinha? Então, gente, chato, situação complicada. Antes da gente seguir para a próxima cena deste capítulo, eu queria perguntar para você, né, o que será que o Snape falou no ouvido de Malfoy? Não sei. Porque ficou esquisito. O Malfoy lançou a cobra lá, aí o Snape foi tentar desmontar a cobra como se ele fosse um bonzinho. Ficou esquisito. Você não achou esquisita essa... Achei. Será que foi o feitiço que ele sugeriu para fazer a cobra? Será que ele sabe que o Harry fala com cobras? Não sei. Achei peculiar, achei curioso. Não entendi por que o Snape criou a situação toda e depois quis se fazer de bonzinho ali. A gente não sabe se ele criou, vai ver, ele falou outra coisa, mas Exato. A gente não tem essa informação, né? Não sabemos. Ficou assim, no mínimo, vamos criar aqui uma confusão toda. Eu achei, admito que quando eu tava lendo, eu achei que seria alguma coisa assim para ele soltar uma verdade e assumir que foi ele que lançou o fogo de artifício no caldeirão, né? Alguma coisa que fosse expor o Harry. De forma esposa, claro que expôs o Harry, porque agora a gente sabe que ele fala... Ah, entendi. Tipo, ele ia falar, não, deixa que eu vou te ajudar, Harry, se você me disser quem foi que explodiu os caldeirões na minha sala. Não, eu achei que o feitiço que o Draco soltaria seria alguma coisa pro Harry tagarelar e falar, Snape, fui eu que joguei, sabe? Ou então, justamente, pode ser isso, eu vou ajudar se você me falar quem que foi que atirou. Poderia ser também que ele fosse fazer uma chantagem. Estamos com várias teorias da conspiração contra eu acho que a sua, na verdade, faz mais sentido, porque eu não sei se tem um feitiço ali pra falar a verdade, né? Eu acho que tem no futuro. Um feitiço ou uma poção? Ah, pode ser uma poção, verdade. Então, eu não sei te dizer se é feitiço ou poção, mas pode ser que a sua versão faça mais sentido. Não, Harry, eu vou ajudar, mas eu preciso que você, antes de eu ajudar, eu preciso que você fale quem que atirou o caldeirão. Pô, pode ser, amiga. Mas seria um homem muito rancoroso, não? Mas é o Snape, ou não? Justo. Estamos falando de Snape, né? Então, assim, acho que a sua fez mais sentido, porque aí o tiro sai pela culatra. Ele não esperava que o Harry fosse capaz de conversar com cobras. Né? Não era algo esperado até então. A única pessoa que realmente presenciou, as únicas pessoas que realmente tinham presenciado a interação dele com a jiboia do Brasil foi Duda e Pedro, o amigo de Duda. Foram os únicos, né? Então, pode ser que a sua história faça mais sentido. Ele falou pro Draco, é agora que eu vou despistar, agora que eu vou expor o Harry e ele vai falar que foi ele que causou a comoção na aula. Joga a cobra aí que eu vou ajudar. E aí ele ficou em choque também. Snape também deve ter ido escrever em seu diário. Choque. Tratar com seu psicólogo também, que a situação virou contra ele, que a situação tá muito pior. Enfim. Tá bom, Harry foi deitar aquela noite chocado, tipo, como que eu falei com cobras, como que eu mudo, né, como que meu cérebro muda de português pra cobreza, desse jeito. Enfim, dormiu e ele decidiu que na aula seguinte, antes de dormir, ele falou, não, na aula amanhã a gente tem herbologia e eu vou explicar tudo pro Justino, ele vai entender que eu não quis machucá-lo, ele vai entender que não tem intenção nenhuma, quero que a gente seja amigos. Dormiu, a neve começou a cair à noite, quando acordou no dia seguinte, tinha uma nevasca violenta acontecendo e a aula foi cancelada. Será que foi Dobby também? Capaz, né? Causando toda essa situação. Aí o Harry tava obstinado, não parava de falar de Justino, aí a Hermione falou assim, cara, se você tá tão assim,
tão necessitado de falar alguma coisa pro Justino, vai procurar ele, vai lá se explicar pro cara. Ele falou, é isso que eu vou fazer mesmo. Aí ele foi até buscando, tava procurando, ele falou, vou ver na biblioteca, né, se eles estão lá. Como a aula foi cancelada e a aula era em dupla, Lufa-Lufa e Grifinória, os alunos de Lufa-Lufa e Grifinória do segundo ano, eles estavam com esse buraco na janela, na grade, né? Aí ele chegou na biblioteca e ele começou a ouvir, ele viu um grupo de Lufa-Lufa ali sentado, e ele começou a se aproximar e ele ouviu o que os alunos estavam falando, né? Que falaram que o Justino estava morrendo de medo do Harry desde que ele contou pro Harry, logo na primeira aula, que eles foram ver as mandrágoras lá, que ele era filho de trouxas, né? E aí começou os alunos, e aí a galera ali começou, que eles estavam certos de que o Harry era o herdeiro de Slytherin, né? Que ele teve problemas com o Filch no passado, e aí a gata apareceu petrificada. Ele estava irritadíssimo que o Colin estava tirando fotos dele quando ele caiu lá da vassoura, e aí o Colin tá petrificado. Então todo mundo já estava certo que ele era o bruxo das trevas. Gente, amiga, não entendi também porque o Harry estava, ele estava na enfermaria, dopado, sem um braço, como que poderia ter sido ele com o Colin, né? Ninguém falou que o horário, as coisas não estão batendo. Ah, mas se ele é um bruxo das trevas, ele tem poderes que ninguém sabe, né? Capaz dele, pode teorias ser. da conspiração. Da conspiração. Pode ser até que ele fingiu que ele machucou o braço para poder causar toda essa situação, né? Então, é engraçado como as pessoas criam essas conspirações do nada, né? E aí eles têm justificativa e explicação para tudo. Eles nunca tiveram problema com o Harry Potter e agora o Harry era o lixo dos lixos, né? Total. Eles chegaram até a conclusão, gente, que o Voldemort, ele foi matar o Harry só para não ter um bruxo competindo com ele, de tão mal que Harry Potter era. Isso. O mundo gira em torno de Harry Potter. O mundo gira. E assim, de repente, o cara acordou no seu auge de 12, 13 anos para destruir a Terra. Né? Então, o povo viajando, o Harry revoltadíssimo com aquilo, aí ele chegou, até a cena foi um pouco cômica, que ele chegou, a galera pulando quando ele falou, né, dá licença, tô procurando o Justino. Aí a galera começou a atacar ele, por que você tá querendo? O Justino é uma pessoa boa, por que você quer fazer isso? Ele falou, cara, eu não quero atacar o Justino, eu quero que vocês entendam que eu ajudei o Justino. Ontem eu falei pra cobra que a cobra não devia atacar o Justino. Eles falaram, não, ninguém tem como garantir que você falou isso, seu bruxo das trevas. Falaram um monte lá pro Harry. Ou seja, a explicação deu ruim, não deu certo, ele tentou se explicar, não foi bom, saiu assim... Saiu pela culatra também, gente. Foi, assim, a explicação mais porca que poderia ter acontecido. Ele podia rolar um Google Translator na época, né? Para ele poder falar em cobrês lá e a galera dar uma traduzida. Não conseguiu, a galera atacou ele, né? E aí ele saiu de lá revoltado, né? E ele falou... Aí ele ainda deu de encontro com o Hagrid, aí o Hagrid... tentando perguntar o que estava acontecendo, e o Harry falou, Hagrid, eu não tenho tempo, eu tenho que ir para aula de transfiguração, tá tudo bem, tá tudo ok, me deixa em paz. Aí ele saiu, não falou isso pro Hagrid, né, eles são amigos, mas ele basicamente fugiu ali pela culatra. Pela tangente, não, pela culatra não, gente, um tiro que saiu pela culatra, a gente foge pela tangente. Ele saiu ali pela tangente e tal, aí ele entrou no corredor e viu ninguém mais, ninguém menos que Justino, no chão, petrificado, gente. E o Nick sem cabeça tava ali também bem perturbado, até ele tava, em vez de branco transparente, ele tava meio cinzento ali, né? Em choque, o Harry viu que a coisa não ia ficar legal. Nesse meio do caminho, o Pirraça, o Poltergeist, apareceu e começou a gritar que tinha mais um ataque, mais alguém morto, Começou a maior movimentação, as pessoas todas aparecendo lá, e um amigo do Justino ainda falou pro Harry que ele foi pego com a mão na massa, na cena do crime. A Minerva mandou o aluno ficar quieto, o Pirraça falando que o Harry tinha feito coisa feia, a Minerva mandou ele ficar quieto também, aí o Harry tentou se explicar para ela, professora, não fui eu, e aí a Minerva, antes dele se explicar, ela já puxou ele e levou ele para um outro corredor.
E aí, nesse corredor, ela passou uma senha louca, que era gota de limão. Limão, é. E aí, nisso, uma porta abriu, né? E abriu, assim, tinha um grifo talhado. E era uma escada em caracol. Uma escada rolante em caracol, pode-se dizer, né? Que a escada, ela tava subindo automaticamente, né? E aí o Harry estava um pouco em choque, um pouco maravilhado, e ele entendeu que eles chegaram na residência de Dumbledore. Que a professora Minerva falou que o que tinha acontecido ali estava acima de seu controle, ela não podia fazer nada, então levou ele para o Dumbledore, gente. E é assim que acaba o capítulo 11. Bem chocante, cheio de emoções. Agora a situação ficou muito feia para o Harry, porque eles já tinham a conspiração de Filch, de Colin, e ele estava procurando o Justino momentos, segundos antes. E como ele foi parado pelo Hagrid, que deu ali uma interação de, sei lá, alguns minutos, para os alunos vai justificar, não, ele saiu, mas ele ficou fora uns 5 minutos, dava tempo dele ter encontrado o Justino e ter petrificado o cara. Então, assim, o Hagrid não só não ajudou, como atrapalhou, né, essa interação, porque se ele tivesse saído e logo de cara, talvez ainda poderia ter justificado, gente, eu não tive nem tempo para fazer isso, né, e agora deu aí um tempo, em teoria, razoável, para ele atacar o Justino, né? Então, termina aí o nosso capítulo. Eu acho que foi um capítulo muito interessante, já foi bem mais animado que o do quadribol, na minha opinião, né? E mostrou novamente aí que Lockhart continua sendo um bruxo do Diaraque. Não sabemos o que foi dito ali de Snape, qual que era o objetivo do Snape, não ficou claro. E temos mais um aluno trouxa, né? Filho de trouxa, petrificado. O que você achou deste capítulo? Amiga, as coisas estão escalando nesses últimos capítulos. Nós temos 2 alunos petrificados, uma gata petrificada, a confirmação que a Câmara Secreta foi aberta, e não temos atitudes da escola, nenhuma por enquanto. Estamos deixa rolar, vamos ver o que acontece. Justo, até então tá realmente, a galera tá cobrindo o sol com uma peneira, né? Ninguém quer falar nada do que aconteceu, do que está acontecendo. Tá bem confuso, tá bem vago. Né? Isso, não tem, né, tipo, uma organização, assim, sei lá. É que eu acho que o Ministério da Magia não pode interferir na escola, né? Não sei. Mas, pô, estão acontecendo coisas estranhas. Tudo bem que aconteceu, assim, de ontem para hoje, né? O Colin foi na noite anterior e o Justino foi no dia seguinte, né? Então, talvez não tenha dado tempo de tomar providências, mas não sei, assim, me parece um pouco irresponsável. Tempo de ação, verdade. Ainda não deu tempo de achar que... de reagir, essa é a palavra que eu queria falar. Não houve reação ainda, né? Não. E outro que tá sem reação agora vai ser Harry catatônico, porque ele tá, pô, o que tá acontecendo? Eu aprendi que eu sei falar, eu sei falar com cobra e isso não é uma coisa boa. O cara que eu fui pedir desculpa e explicar a situação apareceu petrificado, o que tá acontecendo? O mundo é contra mim? Ele tá entrando em depressão, né, infinita agora. É também. Triste também, gente, porque o Harry ele não tem momento algum que ele pode ficar contente com alguma coisa que ele tem de qualidade, né? Não tem uma qualidade do Harry que ele pode falar, não, isso é legal, né? Não tem nada. Tipo, nada que ele faça, nada que ele fale é bom o suficiente. Agora ele tem essa característica interessante, né? Pô, super legal que ele pode falar com as cobras, mas ele não pode nem ficar contente por isso, porque agora ele vai ser tomado como herdeiro de Slytherin. Então, assim, ele não tem uma trégua e ele quer resolver as coisas, deve tá sendo muito frustrante para ele, porque ele quer resolver a situação toda, e ele, cada vez que ele põe o dedo lá, ele apodrece alguma coisa, né? Que agora ficou em evidência, ele procurando o cara e o cara ter aparecido ali. O cara ter aparecido ali petrificado colocou ele em super maus lençóis, né, gente? E é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que ele agora está sendo julgado pelos próprios amigos. Nem o Rony, nem a Hermione acham que aquilo é bacana, entendeu?
E não ajuda nessa sensação, eu acho. É justo, mas eu acho que o Rony, ele foi sincero, né? Ele quis dizer que, tipo, cara, infelizmente eu não vou poder. Ele foi amigo real, né? Porque eu não vou poder falar que isso é da hora, porque isso daí não tá da hora. Tá ruimzinho mesmo, né? Então, eu concordo que agora não é que os amigos, eles acham que o Harry é culpado. Definitivamente não. Mas criou essa situação de que agora eles precisam mais do que nunca achar quem que é o responsável, né? Então, esse capítulo foi definitivamente, como a Ana falou, escalonou a situação toda. E agora a coisa tá tomando forma que a gente precisa resolver mais do que nunca, porque o Harry tá complicado. E semana que vem a gente vai ler o capítulo 12, que se chama A Poção Polissuco. Então, aparentemente, parece que o plano de Hermione vai, né, seguir em frente. E eles vão dar esse passo aí para fazer a entrevista com o Draco Malfoy. E estamos curiosíssimas para saber o que McGonagall fez, né? O que levou o McGonagall a levar ele a Dumbledore, né? E o que vai acontecer ali nos aposentos de Dumbledore, né? Não sabemos. Então, muita coisa para acontecer. O próximo capítulo vai ser também de altas emoções. Isso aí. Se vocês tiverem perguntas, comentários e críticas, mande nosso e-mail, próximo capítulo podcast@gmail.com ou no nosso Instagram, próximo capítulo.podcast. Muito bom. É isso aí, gente. A gente se vê semana que vem. Se cuidem direitinho e até mais. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.